A pergunta do café de hoje é respondendo a Diana, que perguntou a respeito das doenças psicossomáticas. Toda doença está ligada a uma emoção correspondente e se eu descubro a emoção, por que tomar remédio? Essa é a pergunta da Diana. Primeiro, a gente tem que entender que toda doença ela é um alerta ao nosso corpo de que tem alguma coisa errada. Isso é ótimo quando a gente consegue entender isso. Há uns 6 anos atrás, eu fiz um workshop com a Cristina Cairo aqui em Florianópolis, que trabalhava essa questão das doenças psicossomáticas associadas à emoção. Então, por isso que é importante a gente entender. Quando nós somos crianças, é natural que nós extravasemos mais as nossas emoções. Então, por exemplo, quando a gente era criança, se a gente caía, a gente ia chorar. Se a gente estava insatisfeita, a gente podia até ser punido por causa disso. Mas a gente chorava, abria o berreiro mesmo, dependendo, né, da situação. E quando adulto, não. Quando vem as pressões, quando vem as dificuldades, os momentos difíceis, o que o adulto geralmente ele pensa? Não, tem que ser forte, tem que enfrentar. E isso, quando é uma emoção, dependendo da intensidade dessa emoção, quando ela não é trabalhada, ela vai somatizar em alguma área do corpo. Então, por isso que é tão importante a gente entender. Respondendo a pergunta da Diana, mas para que eu vou então tomar um remédio se eu já entendi que é uma emoção? Porque o remédio, ele trata o sintoma daquela doença. Então, se eu tô com uma alergia e essa alergia ela tem uma associação a alguma emoção e eu identifico isso, primeiro ponto, né? Eu identifiquei, ótimo, eu identifiquei, então eu sei como trabalhar. Só que muitas vezes eu não tenho as ferramentas necessárias, eu não tenho conhecimento para trabalhar isso. E para isso existe terapia, existe a PNL, sessões de coach, tem muitas formas que a gente consegue trabalhar isso. Mas vamos supor, a pessoa primeiro ela entende que ela tem esse problema e que ela quer se livrar desse problema, que ela tem a capacidade de fazer isso quando ela olha para si e quando ela olha para essa emoção que precisa ser trabalhada. Visto isso, ela vai atrás da solução da emoção. Só que às vezes não é algo automático. Ah, ok, entendi que isso está relacionado com uma falta de alguma coisa, falta de perdão, por exemplo. Isso está trazendo um prejuízo para o meu corpo. Eu entendi isso. Mas o que eu vou fazer com o sintoma? Eu vou no médico, o médico vai me passar um remédio para esse sintoma, eu vou ter um alívio desse sintoma. O fato da pessoa ter identificado o problema, estar tomando, não necessariamente ela vai se livrar automaticamente daquele incômodo, daquele desconforto. Muitas vezes isso é um processo que demora bastante tempo, porque às vezes no nosso consciente, no nosso racional, a gente já entendeu isso, só que como é um processo inconsciente, ele demora um certo tempo para que seja realmente trabalhado de uma maneira correta, que pode ser através de uma terapia, dependendo do caso, tem casos que é só terapia, ou então através de outras ferramentas, como eu falei, como a PNL, até mesmo uma abordagem sistêmica. Então tem muitas formas de trabalhar isso. Mas o mais importante é a gente entender que não é normal nós adoecermos. Não é normal nós sentirmos um desconforto no nosso corpo. E quando isso acontece, nós estamos conectados com a nossa essência, estamos conectados com essa saúde. A gente acredita que a gente realmente tem que ser saudável. Então, se a gente não está saudável, a gente tem que buscar equilibrar em que momento a gente perdeu esse equilíbrio, em que momento a nossa emoção foi afetada e que precisa ser de repente reconfigurada. Então é preciso a gente compreender que às vezes leva tempo, geralmente leva muito tempo para se formar essa dor, para se formar esse desconforto, esse problema, essa alergia em função de uma emoção. E assim como leva-se tempo para isso, essa desconstrução também, esse processo de entender essa emoção, de trabalhar ela, também não é algo automático. Não é, às vezes, fazendo uma sessão que a pessoa ela já, ok, já entendi, já processei, porque às vezes no consciente isso já está claro, mas emocionalmente leva-se tempo para poder que esses sintomas sejam amenizados, para isso tem a consulta médica, para trabalhar essa questão do desconforto momentâneo, mais imediato. O que eu acho assim fantástico a gente ter esse entendimento? Porque quando a gente entende isso, a gente fica mais responsável por aquilo que a gente sente. A gente vê que não vale a pena realmente aquela história, né, da mágoa. O que é a mágoa? É má água, água parada. Então, assim, todo sentimento ruim, negativo que a gente vê, e nós somos logicamente humanos, passíveis de sentirmos,
esses sentimentos, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar trabalhar essa emoção. E não, porque eu vou tirar do outro. Não, é para nós. É aquela coisa, né? A maior vingança que tem é o perdão e o resultado. Perdão no sentido de que, não que a gente tenha que perdoar ninguém, porque também a gente tem que ressignificar isso, mas no sentido de não carregar ninguém, não carregar ressentimentos, de não carregar problemas. E isso daí eu estou dando um exemplo da questão da mágoa, mas vale para tudo. Então, assim, qual parte do meu corpo está doendo? Qual a parte do meu corpo está me incomodando? O que o meu corpo está me falando e que eu preciso olhar e que eu não tenho tido tempo para olhar isso? Você pode observar as vezes que você ficou gripado. Geralmente, isso daí eu vejo nos meus atendimentos, geralmente aqueles meus clientes que constantemente ficavam gripados eram pessoas que estavam muito atarefadas, com excesso de atividades, excesso de compromissos, e era como uma forma do organismo mandar a pessoa parar. Fosse um botão, desligasse, aí a imunidade cai. Nem que ela queira trabalhar, o corpo dela não deixa ela trabalhar. Então, assim, o nosso corpo ele tem uma sabedoria muito grande. E realmente cada coisa, ela fala algo ao nosso respeito que precisa ser revisto e precisa ser ajustado para a gente ter uma vida plena de saúde, de abundância, de realização. Porque a gente tem energia para fazer o que a gente precisa fazer para ser feliz. Bom, então respondendo a pergunta da Diana, né? Se toda doença está ligada a uma emoção correspondente, eu descubro a emoção, por que tomar o remédio? Primeiro porque a gente precisa de tratamento, então a gente tem que ir sim, quando a gente está com o problema, a gente tem que ir no médico, a gente tem que ver qual é o problema, qual o sintoma, tem que trabalhar isso, tem que fazer o que for preciso, fazer os exames necessários. Entendido isso, é importante a gente ter essa consciência de que a nossa emoção, ela o tempo todo, ela vai dar um alerta para o nosso corpo. Então, assim, se a gente pode fazer essa parte, por que não? Eu acho maravilhoso ser assim. Porque esse é um alerta que nós temos, que quanto mais conscientes nós formos em relação às nossas emoções, mais qualidade de vida a gente vai ter. Então, não esperar ter um problema. E se já teve, faz o tratamento que precisa ser feito. Mas já preventivamente, nutra a sua mente com bons sentimentos. Procure fazer o bem para as outras pessoas. E daí tudo produz, ao contrário, né, da emoção negativa, produz emoções positivas que só nos enchem de entusiasmo, de força, de coragem, de energia e de saúde. Que nem a continuação do outro café, né? Aquelas 5 dicas que eu falei que tinham outras, uma outra dica é justamente essa, nós termos essa autorresponsabilidade com as nossas emoções. Então a gente entender que está no nosso poder, sim, de nós mudarmos uma realidade a partir da forma como nós nos vemos. Aí entra a nossa autoimagem, né? A maneira como nós nos enxergamos, o poder que nós temos de mudar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Se já aconteceu algo assim com você, comenta aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e acione o sininho para sempre receber as notificações dos vídeos novos. Um beijo e até o próximo café.